Olá, aluna, olá, aluno do Pré-FMG2 de Ciências Humanas. Eu sou o professor Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos e é um prazer ajudá-los na preparação para as provas para a entrada nos cursos técnicos integrados do IFMG. Vamos lá, hoje nós estamos na semana 3, o tema da aula é o Brasil no século XIX, é uma aula longa e por isso essa aula será dividida em duas partes. Na parte de hoje a gente vai falar sobre o primeiro reinado e também o período regencial. Abra o seu caderno, né, faça suas anotações e vamos para a aula. O Brasil, após a independência, passou a ser governado pelo Dom Pedro I, o monarca ou imperador, né? E durante 9 anos foi assim. Tudo levava a crer que Dom Pedro poderia governar por muitos anos, já que ele era tido como herói da independência. Ele poderia ser rei de Portugal, mas abriu mão para ser imperador do Brasil, era visto como um herói, mas as coisas não saíram como previsto e, né, depois de 9 anos, ele acabou renunciando ao trono. Vamos ver por que isso aconteceu, né? Um primeiro movimento que é importante destacar é que assim que o país vence as tropas portuguesas, acontecem eleições e nessas eleições são eleitos, claro, deputados e senadores que vão escrever a primeira Constituição. É uma Assembleia Constituinte, é uma reunião para escrever uma Constituição. Nas primeiras reuniões já fica claro a oposição entre dois grupos, né? O primeiro chamado Partido Brasileiro, que era composto pela elite local, e o segundo chamado Partido Português, composto por portugueses que resolveram ficar no Brasil e muitos comerciantes e que defendiam geralmente o interesse do Dom Pedro I. O Partido Brasileiro era a maioria e o Partido Brasileiro começa a propor uma proposta de Constituição que dava amplos poderes ao Legislativo. A proposta do Partido Brasileiro era um pouco seguir o modelo inglês. Na Inglaterra existe a monarquia parlamentar, então o monarca, né, naquele período, né, o monarca sempre tinha que consultar o parlamento, o poder legislativo, sempre que fosse tomar qualquer medida. E a proposta do Partido Brasileiro seria essa, né, que houvesse no Brasil uma monarquia parlamentar. No entanto, depois de cerca de 6 meses de discussão e percebendo, claro, que o Partido Brasileiro tinha maioria, o Dom Pedro I, de maneira muito autoritária, bastante irritado, ele ordena que tropas fechem o prédio onde está sendo discutida a Constituição e alguns parlamentares são presos e, inclusive, expulsos do Brasil. Alguns parlamentares se negaram a sair do prédio e essa foi a chamada Noite da Agonia. Eles não tiveram saída e acabaram sendo presos. O Dom Pedro I, de forma muito autoritária, convoca alguns políticos, em sua maioria membros do Partido Português, para escrever uma Constituição. E depois de algumas semanas, a Constituição ela é escrita, né? A Constituição de 1824, ela é escrita por cerca de 12 assessores do Dom Pedro I, do imperador, que, ignorando, né, a vontade do Partido Brasileiro, impõe essa primeira Constituição brasileira. Um destaque importante é que eles buscaram disfarçar o absolutismo, ou seja, o autoritarismo. Os filósofos iluministas franceses defendiam a divisão de poderes, defendiam que o poder deveria ser exercido de forma separada, pelo executivo, legislativo e judiciário. A ideia é que pessoas diferentes exercessem esses poderes e esses poderes acabassem exercendo um papel de vigilância uns dos outros. Dessa forma, de acordo com os iluministas, especialmente de acordo com Montesquieu, que é o principal defensor da teoria dos três poderes, dessa forma não haveria tirania, dessa forma não haveria absolutismo. Bom, o que acontece é que o Dom Pedro I gostaria de tomar todas as principais decisões, mas ele temia por movimentos revolucionários, como o que tinha acontecido na Revolução Francesa. Então, a solução foi criar uma aparência democrática. No sistema político brasileiro do século XIX, havia divisão de poderes. No entanto, foi criado um quarto poder. Esse quarto poder ele era exercido pelo imperador e o imperador ele poderia comandar, exercer diretamente sua influência sobre os outros três poderes. Então, ele poderia convocar o parlamento quando ele bem entendesse, ele poderia dissolver o parlamento também, ele que controlava o poder judiciário e ele, enfim, indicava os ministros do poder executivo. Então, havia uma aparência democrática, porque eram diferentes poderes exercidos por diferentes pessoas, mas na prática as decisões estavam na mão de uma única pessoa, que era o imperador que controlava os outros poderes por meio do poder moderador. Então, isso era evidente que isso era muito autoritário e isso causou bastante insatisfação.
A primeira Constituição estabelecia o voto censitário, era necessário ter renda para ser eleitor, não podiam votar escravizados, indígenas, mulheres e religiosos. Uma parte muito pequena da sociedade podia votar, não era necessário ser alfabetizado para ser eleitor nessa época, porque a maior parte da elite brasileira, inclusive, não era alfabetizada. Tá? O voto era descoberto, ou seja, ele era aberto, não havia voto secreto, também não podiam votar soldados, além dos padres. Desde o século XIX, havia no Brasil a união entre a Igreja Católica e o Estado. Se você precisasse de uma certidão de nascimento, você iria à paróquia, né, à igreja, uma certidão de óbito, a mesma coisa. Se você mandasse seu filho a uma escola pública, havia poucas na época, os padres é que eram os professores. Esse sistema em que predomina a união entre igreja e Estado é chamado de padroado. Bom, a imposição da vontade do imperador, né, durante o processo da Constituinte, gerou problemas. Um desses problemas foi um movimento separatista no Nordeste brasileiro chamado Confederação do Equador. Eram 5 províncias que buscavam criar um novo país chamado Confederação do Equador. Ali estão as províncias, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E esse movimento criticava duramente o autoritarismo do imperador, especialmente o poder moderador. O Dom Pedro I contratou tropas no exterior de mercenários e reprimiu duramente o movimento, inclusive alguns de seus membros foram mortos em praça pública, né, por tropas leais ao Dom Pedro I. Entre esses participantes estava Frei Caneca, um padre que era tido como santo pela população local, e isso causou grande comoção no Nordeste, e a popularidade do Dom Pedro I entrou em franco declínio no Nordeste depois dessa dura repressão a esse movimento separatista. O Dom Pedro I também não deu muita sorte, porque os principais produtos de exportação do Brasil estavam em crise, estavam com preços muito baixos, entre eles o açúcar, o algodão e o tabaco. O Brasil precisava de dinheiro naquele momento, era necessário escolas, embaixadores, quartéis, enfim, o país estava sendo criado e faltava dinheiro, já que a principal forma de arrecadação era a cobrança nos portos e o Brasil estava arrecadando menos, já que seus principais produtos de exportação estavam em queda no mercado internacional. Colaborou também para a queda da popularidade do imperador, para o enfraquecimento do Dom Pedro I, o pagamento de um valor altíssimo de 2 milhões de libras esterlinas, libra esterlina, moeda da Inglaterra, principal moeda daquela época, para a Inglaterra, um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal pelo reconhecimento da independência. Quem prestou o dinheiro foi a Inglaterra e acabou prejudicando a imagem do imperador, o pagamento pelo reconhecimento da independência, porque afinal de contas quem governava Portugal era seu pai e o valor foi realmente muito alto. Então isso também colaborou para o declínio da popularidade do imperador. Além desses fatores já citados, uma província do Brasil entrou em rebelião, a província Cisplatina, atual Uruguai. Essa província contou com o apoio das Províncias Unidas do Prata, atual Argentina. A ideia é que o atual Uruguai se juntasse à atual Argentina e por isso eles lutaram contra o Brasil. A Cisplatina declarou sua independência, o Brasil mandou tropas, perdeu diversas batalhas. A solução encontrada para essa guerra, que foi uma guerra muito impopular, muito cara, em que o Brasil foi constantemente derrotado, foi a criação de um país chamado Uruguai. A Inglaterra intermediou um acordo e o Uruguai acabou sendo criado, então a Cisplatina não ficou com a Argentina, tornou-se independente e foi essa a solução. Para o Brasil foi uma perda, né? O Brasil perdeu uma de suas províncias. Para piorar a situação, houve uma grande confusão política em Portugal, no final da década de 20 do século XIX. O rei de Portugal, o regente de Portugal, era o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, mas o Dom Miguel tentou tomar o poder e isso gerou graves conflitos, inclusive, posteriormente, uma guerra civil. O Dom Pedro I estava no Brasil e acompanhou de perto os problemas internos de Portugal, a luta de seu irmão, o autoritarismo de Dom Miguel, e muitas vezes as pessoas se perguntavam se Dom Pedro I era o imperador do Brasil ou de Portugal, já que ele gastava muito tempo envolvido em questões portuguesas. O conjunto dessas questões, a crise econômica, o autoritarismo de Dom Pedro, a Guerra da Cisplatina, esse conjunto de questões colaboram para o enfraquecimento do imperador e para protestos contra a sua presença, né? Esses protestos chegaram, inclusive, a chegar às ruas e houve uma
um momento chamado Noite das Garrafadas, em que portugueses e brasileiros se enfrentaram. Né, a principal discussão era sobre a continuidade ou não do governo do Dom Pedro I. Diante de intensa pressão popular e também por parte do exército, o Dom Pedro I toma uma decisão. Ele resolve retornar a Portugal, ele renuncia ao trono, ele abdica. Isso é uma vitória do Partido Brasileiro, da elite local, e o Dom Pedro I volta a Portugal, onde vai combater seu irmão, né, numa guerra civil, e Dom Pedro I depois vai se tornar, inclusive, durante um curto período de tempo, rei de Portugal. A renúncia do Dom Pedro I gera um problema ao Brasil, porque não havia um monarca para assumir. O Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, ele vai ser criado por tutores locais, e o Brasil vai se tornar, nesse momento, aqui tem, né, uma cena, Dom Pedro entregando o ato de renúncia, e ali seu filho, Dom Pedro II, é triste, né, porque o pai agora volta para Portugal. Tá? Enquanto Dom Pedro II não se torna, não tem a maioridade, não chega aos 18 anos, o Brasil vai ser governado por regentes, por políticos locais que vão tomar, né, as rédeas aí das decisões, e vai ser um período bastante conturbado da nossa história. Eu já vou explicar já por quê. Inicialmente, a elite local, né, o Partido Brasileiro, dividiu-se em liberais e conservadores, fazendo uma generalização, grosso modo, né, uma simplificação. Os liberais defendiam liberdade para as províncias, por isso o termo liberal. Defendiam que as províncias podiam ficar com a parte dos impostos, defendiam também que as províncias podiam criar seus grupamentos militares, a chamada Guarda Nacional, e os primeiros regentes, no início da regência, predominam políticos que defendem autonomia para as províncias. O mais famoso deles é um regente chamado Padre Diogo Antônio Feijó. Tá? As províncias recebem, então, diversos direitos, né, que vão garantir mais autonomia a elas. No entanto, na sequência, diversas províncias entram em rebelião. Aqui nesse mapa embaixo você tem as principais províncias onde aconteceram rebeliões, né? O Pará, o Maranhão, a Bahia e o Rio Grande do Sul. O Brasil, de fato, quase se fragmenta. Tá? As histórias de cada uma dessas rebeliões regenciais é peculiar. Cada rebelião tem sua história. Isso você pode encontrar no livro que a gente escreveu, né, material complementar. Aqui a gente não teria tempo para falar de uma por uma. De modo geral, 3 aspectos colaboraram para as rebeliões regenciais. A interferência do poder central, indicando governos das províncias que muitas vezes eram impopulares. Além disso, questões locais, como a escravidão. E, por fim, também lutas entre as elites locais também colaboraram para essas rebeliões regenciais. A cabanagem no Pará foi um movimento mais social, composta por cabanos que viviam à margem dos rios. A balaiada também um movimento de cunho mais social, composta, né, entre outros membros, por pessoas que faziam cestos. E também a Sabinada. A Sabinada já é um movimento diferente. É um movimento que defendia a independência da Bahia temporariamente, enquanto o imperador não chegasse ao poder. O Levante dos Malês foi muito interessante porque foi uma revolta dos escravizados muçulmanos na Bahia, em Salvador, que queriam a independência daquela região, mas foram reprimidos. Tá? De todos esses movimentos que eu citei, todos eles foram reprimidos. O único que não foi reprimido foi um movimento chamado Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, que foi um movimento da elite do Rio Grande do Sul contra os impostos sobre o charque, seu principal produto, e esse era um movimento separatista, e houve um acordo com a elite local gaúcha ali de Santa Catarina para que essa região não entrasse em rebelião. Tá? Né, colocasse suas armas no chão, enfim, para que a guerra acabasse. De modo geral, muito sangue foi derramado e essas rebeliões, essas províncias não se tornaram independentes. O Brasil manteve sua unidade territorial, mas, como eu disse, muito sangue foi derramado para que isso acontecesse e para que o Brasil fosse hoje o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Quem coordenou uma boa parte da repressão a essas províncias foram os conservadores. Os conservadores, como o próprio nome diz, queriam conservar o poder central, queriam que o poder, as principais decisões viessem do Rio de Janeiro, da então capital, e por isso os conservadores, né, tomaram as rédeas na segunda parte do período regencial. Foi eleito como principal regente o Pedro de Araújo Lima, que aparece nessa fotografia, e os regentes reprimiram duramente as revoltas e, por meio da lei interpretativa do ato adicional, diminuíram fortemente o poder das províncias.
Basicamente, o que os conservadores, perdão, fizeram foi dizer: olha, nós avisamos, vocês não deviam ter dado autonomia para as províncias, agora elas estão em rebelião e o Brasil vai acabar se fragmentando, como aconteceu na América Espanhola. Bom, de fato, o Brasil correu esse risco, mas acabou não se fragmentando graças a essa forte repressão e, no caso do Rio Grande do Sul, a um acordo político. Os liberais, fora do poder, eles convenceram Dom Pedro II a assumir o trono antes do tempo. Com apenas 15 anos, Dom Pedro II declarou-se pronto para assumir o trono, e isso aconteceu quando ele tinha um pouco menos de 15 anos. Houve uma campanha e houve uma alteração da legislação que garantiu que Dom Pedro II assumisse com 14 anos e 9 meses, se não me engano, em 1840. Termina dessa forma o período regencial. Os liberais diziam: olha, a gente tem que garantir que o Dom Pedro II assuma rápido, porque isso vai diminuir as revoltas separatistas, e de fato isso aconteceu. Né? Quando Dom Pedro II chega ao poder, há uma forte diminuição das revoltas separatistas e tem início um longo período conhecido como Segundo Reinado, em que por 49 anos o Brasil foi governado pelo Dom Pedro II. Esse é um tema da próxima aula, né, alguns aspectos da aula de hoje eu acabei passando um pouco rápido por conta do tempo, mas você pode encontrar um aprofundamento nos textos e no livro que nós disponibilizamos. Boas aulas, boa preparação para vocês e até a próxima aula sobre Segundo Reinado, os 49 anos do governo do Dom Pedro II. Nos vemos na próxima.